Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Infelizmente, dessa vez não para falar de um assunto tão legal quanto a gente sempre fala normalmente. Desde que saiu esses problemas do dietileno glicol e da cervejaria Baker, muitas pessoas pediram para eu me pronunciar e eu evitei me pronunciar, principalmente porque enquanto estava acontecendo lá e estava todo mundo falando, basicamente quase tudo que eu pudesse falar ia ser alguma forma de especulação, imaginando o que podia ter acontecido, imaginando como poderia ter acontecido, e vocês sabem que essa não é a proposta do Beer School. A proposta do Beer School é trazer a ciência por trás das coisas. E esse assunto estava sendo muito comentado, deu meio que uma sumida da mídia, até que ontem, do dia que eu estou gravando, então dia 4 de fevereiro, a Baker, junto com seus advogados, representantes da Baker, mais seus advogados e uma audiência pública lá em Belo Horizonte, fez algumas afirmações que voltou toda essa polêmica em cima dela. E fazendo afirmações que dessa vez a gente pode tentar dar um fundamento científico ou não para o que eles estavam falando. Vamos lá? E antes de começar o vídeo, eu queria falar que esse assunto é um assunto extremamente triste em todos os aspectos possíveis. Primeiramente e majoritariamente para todo mundo que teve problemas e problemas graves pelo consumo da cerveja, para o cenário da cerveja no Brasil, para a própria cervejaria, que a gente tem certeza que eles não queriam que isso acontecesse, e é provavelmente um dos piores fatos relacionados à cerveja que já aconteceu no mundo inteiro. Nessa audiência pública, o advogado da empresa falou que o monoetileno glicol e o dietileno glicol podem ser encontrados em traços em quantidades muito pequenas em diversas outras marcas, e que o que aconteceu com a Belo Horizontina, pelo menos isso que deu a entender no texto, é que foi um caso atípico onde teve um pico dessa substância. E um pouco mais para baixo na matéria é escrito que ele afirma que a produção do dietileno glicol e do monoetileno glicol faz parte do processo natural de fermentação da levedura. Então, a gente está aqui para ver o que a ciência diz por trás disso e não para julgar de forma alguma nada nem ninguém. Vamos começar com a alegação de que o monoetileno glicol e o dietileno glicol podem fazer parte do processo natural de fermentação da cerveja, e se a gente for estender um pouquinho mais, talvez, ao processo natural de fermentação da levedura que faz a cerveja, que é majoritariamente Saccharomyces cerevisiae. O fato é que na literatura científica não existem evidências para suportar isso. Existem muitas evidências, na verdade, que apontam ao contrário, que apontam que o monoetileno glicol e o dietileno glicol não fazem parte das rotas metabólicas associadas a essa levedura. Só que eu tenho que fazer uma grande ressalva aqui, né, que o fato de não haver afirmação que faz também não há diretamente uma negação, porque quando a gente trabalha com um micro-organismo, o micro-organismo ele é um ser vivo, né? E dentro dele existem milhares de rotas metabólicas, muitas delas totalmente desconhecidas para nós. Então, o que a gente pode ver é o que a literatura científica tenta fazer para a levedura fazer, porque ela não faz. Esse é um fato, ela não faz. E a gente tem trabalhos muito recentes tentando fazer ela fazer. E eles conseguem, mas por mecanismos extremamente difíceis e por uma tecnologia extremamente de ponta, que poucos laboratórios têm condição e demanda uma pesquisa e um recurso tecnológico enorme. Para vocês terem ideia, eu vou citar dois trabalhos aqui, um de 2017 e um de 2019, coisas extremamente recentes na história científica do mundo. Por meio, basicamente, falando de forma mais coloquial, exatamente edição de DNA. Eles tiraram DNA de bactérias e inclusive de animais. Esse estudo de 2016 usou células do fígado de rato para inserir dentro da levedura da Saccharomyces cerevisiae, que não ia ser usado para cerveja, que não ia ser usado para panificação, que não ia ser usado para vinho, que não ia ser usado para nada, era usado exclusivamente para esse fim, para ela poder começar o processo de produção do dietileno glicol. Então, esse organismo ele não é natural, é um organismo feito por meio de modificação genética, e modificação genética extremamente complexa, não é uma modificação genética simples. E depois de
todo esse trabalho, que também não foi um trabalho só, veio de anos de pesquisa, né, até entenderem como que ele era feito, começou num outro micro-organismo, foi para outro, até chegar na Saccharomyces em 2017, ele conseguiu produzir 0,6 gramas por litro numa fermentação com Saccharomyces de monoetileno glicol. E agora, no estudo recentíssimo, por meio de outros tipos de modificação, usando pedaços de DNA de outros micro-organismos, num artigo de 2019 foi proposto uma nova metodologia onde se conseguiu chegar em 4 gramas por litro de monoetileno glicol. Então ter esse grande empenho em estudo já sugere pra gente que não é natural, não é uma coisa simples para a levedura produzir tanto monoetileno glicol quanto dietileno glicol. E como eu disse, a gente não precisa ficar só na cerveja, a gente pode estender isso para o vinho, para a cachaça, até para a panificação, que o processo que a levedura faz no fim é muito parecido. Só que, como eu disse, não é possível de forma alguma afirmar categoricamente. Em qualquer condição possível, a levedura não vai produzir monoetileno glicol ou dietileno glicol espontaneamente, a levedura natural, porque micro-organismo vivo é complexo. Só que uma coisa que a gente pode afirmar, e agora realmente categoricamente, é que se isso acontecer, as quantidades produzidas serão muito pequenas. Afinal, a gente nunca teve um relato desse tipo de contaminação nunca na história da cerveja e até de outras bebidas. Já houve relato de intoxicação por dietileno glicol em vinho, mas por adição proposital, não era por meio de fermentação. Deu na ideia do cara lá que se colocasse o dietileno glicol ficava mais docinho e parecia uva mais madura, e obviamente não deu certo, não tem nada a ver com a fermentação. Quanto que é o perigoso de ingerir mono ou dietileno glicol? Tudo tem uma concentração onde se torna perigoso. Então, qual que é a concentração onde se torna letal, por exemplo? É muito difícil saber, porque vocês devem imaginar que as pessoas não ficam dando aí dietileno glicol ou monoetileno glicol para outras pessoas para ver qual que é a dose que vai matar. Mas existe, por meio de análises estatísticas de casos, inclusive semelhantes a esse, de intoxicações com mono ou dietileno glicol ao redor do mundo, onde pesquisadores estimam que a dose letal, a DL50, eu já explico o que é esse termo, é em torno de 1 ml por quilograma de massa corpórea. Então, eu peso quase 100 quilos, no meu caso seriam 100 ml de dietileno glicol ou de monoetileno glicol, que tem toxicidades semelhantes, embora sejam metabolizados por rotas diferentes, pelo menos isso é pressuposto, para chegar numa DL50. A DL50 é a dose necessária para eliminar 50% de uma população. Quer dizer que é 100 gramas para uma pessoa de 100 quilos que vai matar? Não, de forma alguma. Isso forma aquela curva normal em forma de sino, onde algumas pessoas vão sofrer com uma dose muito menor e outras pessoas vão sofrer com uma dose muito maior. Mas na média precisaria, para uma pessoa do meu peso, 100 ml da substância. E aí, olhando os sites de notícia, a gente consegue achar uma matéria do G1, onde ele fala, a própria Baker fala a concentração achada em um dos tanques, e no tanque de maior concentração, no lote de maior concentração, que é o L2 1348, foi achado 8,3 gramas por litro de dietileno glicol. Ou seja, para mim, para chegar naquela dose média, né, lembrando que é uma curva de sino, não importa, pode ser muito mais para baixo, muito mais para cima, mas na média eu teria que tomar muito dessa cerveja, tipo 12 litros, 13 litros. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é isso, é o fato que, lembra aquela pesquisa lá de 2017 que tentou, por meio de técnicas extremamente avançadas, produzir etileno glicol? Chegou numa concentração de 0,6 gramas por litro. Eu sei que aqui é dietileno glicol e isso é muito confuso porque a gente não tem esses dados precisos para falar e eles são produzidos efetivamente por rotas distintas, mas é muito discrepante, 0,6 para 8,3, dá mais de 13 vezes. Se a gente pegar o estudo mais recente, que foi agora, do ano passado, dá mais que o dobro. Então é muito difícil acreditar que aconteça isso efetivamente dentro de um processo fermentativo natural. Agora a gente tem que realmente concordar com uma das falas do advogado da Baker, que não estão sendo divulgadas informações quantitativas, só qualitativas. Ah, o lote tem, o lote não tem, o lote tem, o lote não tem. E a informação quantitativa ela é extremamente importante, porque a gente tem essa faixa onde ele é tóxico. E, na verdade, em legislações ao redor do mundo,
pequenas, mas eu digo pequenas concentrações de mono ou de etileno glicol, elas são permitidas. Eu peguei aqui, por exemplo, a resolução do FDA, que seria, eu acho que equivalente à Anvisa para os Estados Unidos, que ela permite a presença de 0,2% de dietileno e monoetileno glicol somados em polietileno glicol, PEG. O polietileno glicol, ele é um polímero bastante utilizado na indústria farmacêutica, médica e alimentícia. Está presente em medicamentos, tem medicamento que é praticamente só polietileno glicol. Creme dental vai bastante, produtos para estética e bebidas. Ele é utilizado como anti-espumante para bebidas. Então, bebidas que não têm espuma, elas podem ser dopadas com PEG, que por consequência estão dopadas com DEG, porque a legislação permite ter um pouquinho, porque no processo de produção é muito difícil tirar. Mas nota que é uma substância que vai em pouca quantidade, e é uma quantidade pequena dela que pode ter dietileno glicol ou monoetileno glicol. Mas só o mapa então falar tem ou não tem, não adianta nada, porque se eu pegar um creme dental e ele for feito com polietileno glicol, vai ter dietileno glicol e monoetileno glicol. E aí? Como que a gente faz? Então precisa muito, essas informações são muito relevantes para nós consumidores, para a Baker, para todo mundo, para o caso ser resolvido. Quando a gente fala de quantidades bem pequenas, a coisa fica um pouco mais complicada de analisar. Se a gente pegar aquele artigo lá de 2019 que consegue produzir bastante monoetileno glicol, ele tem nas discussões, ele começa as discussões assim: nosso grupo estabeleceu que a Saccharomyces cerevisiae possui uma rota nativa para a produção de monoetileno glicol a partir de xilose. E eles continuam um pouquinho mais abaixo falando que a observação indica que a levedura ela pode produzir o MEG sem essa edição genética, sem essa superexpressão de genes. E tem um documento lançado pela World Health Organization em 2002 que fala sobre o etileno glicol e a saúde. A presença do dietileno glicol em alimentos é bastante incomum, mas que um estudo de 1987, e a gente já pega um estudo mais antigo, né, foi analisado 44 amostras de vinho lá na Itália e todas continham dietileno glicol, mas numa quantidade bem pequena, que foi entre 2,8 e 6,2 miligramas por litro. Mas é muito importante destacar que a origem desse etileno glicol é desconhecida. Não dá para associar que foi feito na fermentação mesmo, foi adicionado ou veio de embalagem, que isso é uma coisa bem importante que esse documento destaca também. O artigo fala que alguns materiais de embalagem podem passar etileno glicol, porque é feito a partir de etileno glicol e tem pequenas quantidades não reagidas. E ele tenta fazer uma simulação de um refrigerante nesse tipo de embalagem e os pesquisadores chegam que em 6 meses foi transferido 104 microgramas por litro de etileno glicol. A gente está falando na casa de microgramas, 100 microgramas. É muito pouco, uma quantidade muito pequena, mas está presente também. Em um outro documento que os métodos internacionais de análise de vinho colocam um limite de detecção, ou seja, um limite de aceitação de mono e de dietileno glicol na casa dos 10 miligramas por litro. E se a gente pudesse resumir esse vídeo aqui em 2 pontos principais, a gente teria primeiro que é muito difícil falar sobre a produção do mono ou do dietileno glicol pela Saccharomyces cerevisiae por vias naturais. É muito confuso, eu vou dizer que é inconclusivo. O único artigo conclusivo que afirma de alguma forma é esse último artigo aqui, e todo o resto é um pouco obscuro, um pouco turvo, a gente não consegue ter certeza, mas a gente sabe também que existe a presença de mono ou dietileno glicol em produtos alimentícios. Tem no vinho, existe evidências, existe até uma quantificação de quanto pode ter, mas em concentrações muito, muito baixas. E o segundo ponto é que nos tanques de maior concentração, nesses onde efetivamente ocorreram o problema e tenha os dados quantitativos, a gente chega à conclusão que, por meio da revisão científica disponível até agora, até o presente momento, na literatura científica, é extremamente improvável que, por vias naturais, a levedura Saccharomyces cerevisiae, numa fermentação de cerveja, consiga atingir aqueles níveis. São níveis muito altos, então não existe nenhuma razão para ser preocupação a presença de dietileno glicol ou monoetileno glicol
em cerveja, seja por cervejaria grande, cervejaria pequena ou cerveja caseira, obviamente se a cervejaria em questão não usar o produto dentro do seu processo de fabricação. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito disso ou qualquer coisa que envolva a ciência e não exatamente especulação, podem deixar aqui nos comentários que eu tento fazer um vídeo elucidando isso mais uma vez. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.